O que foi o golpe militar, ou seja, a ditadura militar no Brasil, que teve início no dia 31 de março de 1964, com a deposição do governo do presidente João Goulart. Esse governo ficou marcado pela radicalização e instabilidade política. Suas tentativas de reforma eram impopulares entre as elites. Elites essas apoiadas pelos norte-americanos, que se organizaram com os militares para derrubar o presidente e dessa forma instalar a ditadura. Neste período, o Brasil estava em uma fase política conhecida como Quarta República. João Goulart assumiu a presidência depois da renúncia de Jânio Quadros. O Brasil estava completamente desestruturado, vivendo momentos marcados por crises políticas e econômicas. E Jango, como era popularmente chamado, pretendia transformar o país, propondo reformas de base na educação, fiscal, política, agrária, tributária, uma reforma eleitoral para os analfabetos e uma reforma universitária, dentre outras. Jango ficou com seu nome marcado na nossa história por ter tido um mandato abreviado por um golpe civil-militar em 1964. E o que aconteceu para que ele fosse deposto? Amigos, o seu governo ficou marcado pela radicalização e instabilidade política. Suas tentativas de reforma, como já citamos anteriormente, eram impopulares. E o Brasil estava passando por muitas mudanças, com o crescimento popular na política, a fundação de partidos, o surgimento do Partido Trabalhista Brasileiro. A população também estava engajada com muitos representantes. E aí os movimentos sociais começaram a surgir, sindicatos se multiplicavam, as nossas camadas mais populares reivindicavam que a legislação trabalhista e os direitos sociais fossem aprofundados e as reformas de fato feitas. Se está gostando, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, isso ajuda muito. Mas vamos continuar com essa história que é realmente fascinante. Amigos, quando você começa a ler, aí você percebe como é importante estarmos ligados aos fatos, como se fala hoje, conectados. Lembra do presidente Jânio Quadros? Um político que foi prefeito, governador de São Paulo e eleito presidente do Brasil. Só que seu mandato durou apenas 7 meses, tendo seu governo marcado por medidas excêntricas, e veio a sua renúncia, alegando ele que forças terríveis estavam contra o seu governo. E esse ato inesperado provocou no Brasil uma crise militar, e o seu vice, João Goulart, assumiu, pegando o bonde andando. E ao assumir, estourou uma nova crise, iniciando assim a campanha da legalidade, onde alguns políticos eram contra e outros a favor, gerando uma indefinição que estendeu-se por 10 dias, deixando o Brasil a um passo de uma guerra civil. Os políticos, percebendo o caos que poderia acontecer, encontraram a solução, criaram emendas constitucionais que transformariam o Brasil em uma república parlamentarista. No governo de Jango esteve dividida entre o parlamentarismo e o presidencialismo. O Brasil estava vivendo momentos difíceis, como já falamos anteriormente. Aconteceu então uma conspiração que mobilizava grupos civis, militares e até os Estados Unidos da América, que estava querendo aumentar a sua influência sobre o próprio continente. Eles tinham como objetivo enfraquecer os movimentos de esquerda por meio de uma ditadura popular. Meus amigos, em 1962, nas eleições, foram descobertas que o governo americano financiou centenas de
candidaturas conservadoras. Com toda certeza, vocês já ouviram falar de Carlos Lacerda, que foi um jornalista político, membro da UDN e em 1947 vereador. Foi também deputado federal, governador do estado da Guanabara, sendo um dos principais líderes civil do golpe. Ele refugiou-se no Palácio da Guanabara e fez uma transmissão via rádio, anunciando um possível golpe comunista. Isso não era verdade. E ainda inflamava os brasileiros. Como ele tinha o dom da palavra, da oratória, para que todos os brasileiros unidos fossem libertar o Brasil, libertar a pátria da forte ameaça comunista. Amigos, fico aqui a imaginar até onde vai a sede de poder de um homem. E pensam que parou por aí? Não. Ele teve contato com americanos para que eles pudessem intervir na nossa política. Isso tudo, meus amigos, na sua cabeça, ou melhor, na sua inteligência privilegiada para concorrer à eleição presidencial. Só que o tiro saiu pela culatra. E ao perceber que não mais haveria democracia, ou seja, a 1-2 que determinava o fim das eleições, isso em 27 de outubro de 1965, ele percebeu a besteira que ele havia feito e tornou-se assim uma oposição à ditadura militar, formando a Frente Ampla, movimento esse que contou com o apoio de Juscelino Kubitschek e João Goulart, justamente os dois que ele tanto perseguiu. Em 1968, o governo de Carlos Silva proibiu todos e qualquer movimento político, ameaçando prender. E justamente Carlos Lacerda foi preso e na prisão iniciou uma greve de fome. Seus direitos foram cassados por 10 anos e seus direitos políticos foram cassados por tempo indeterminado. E no dia 21 de maio de 1977, ele infartou. E o golpe de 31 de março de 64, bem, ele tinha como objetivo evitar o avanço das organizações populares de João Goulart. Sendo acusado de comunista, ele foi refugiar-se no Uruguai. E para cobrir aquele vazio todo no poder, no dia 9 de abril, aconteceu o primeiro ato institucional, dando plenos poderes ao Congresso para eleger o novo presidente. O escolhido por eles foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Político. O modelo político, então, foi instaurado para fortalecer o poder executivo, com 17 atos institucionais e cerca de 1000 leis. E assim iniciou-se a repressão com o AI-1 e não anulou a Constituição, mas realizou modificações. Iniciou-se também uma forte repressão aos movimentos sociais, tendo como objetivo acabar com a elite reformista de esquerda, dissolver os movimentos sociais organizados e reorganizar o Estado na direção de uma nova etapa de acumulação de capital. É isso aí, meus amigos. Aguarde a segunda etapa do vídeo. A segunda parte ainda tem muita história, porque nós precisamos saber e entender todo o processo da ditadura popular que aconteceu aqui no Brasil. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários, isso é muito importante. Um grande abraço. Aguarde, segunda parte do vídeo. Um cheiro para todos vocês.